Porque o mundo hoje vai te cobrando tanto, você vai vivendo uma agitação tamanha, que daqui a pouco você está fazendo tudo por fazer. Aí você começa a ficar triste, não vê sentido nas coisas. Então tem gente que não suporta o silêncio. Liga tudo que existe dentro de casa, tudo. Todo mundo que faz muito barulho, muita confusão. Pessoa que chega gritando muito, falando demais, falando só dela o tempo inteiro. Dificilmente é uma pessoa cheia. Os primeiros dias será impossível ficar em silêncio. Ele vai saber. Porque nós vamos ficar tumultuados internamente. E quando a gente decide caminhar com Jesus a nossa vida, a gente está sempre procurando estar cada vez melhor, aprender com Ele. E hoje o que Ele nos ensina é uma lição difícil, mas tudo pela graça a gente consegue. Esse assunto é tão espetacular, a palavrinha que Ele vai nos ensinar, que está no Evangelho que vocês ouviram agora, que está em Lucas, capítulo 10, a partir do versículo 38, quando Jesus chegou na casa de Marta, Maria e Lázaro. Então, quando ele chegou, Marta recebeu-o na sua casa. Sua irmã, chamada Maria, ficou sentada aos pés do Senhor, escutando-lhe a palavra. Marta estava ocupada pelo muito serviço. Parando por fim, disse: Senhor, a ti não importa que minha irmã me deixe assim sozinha a fazer o serviço? Dize-lhe, pois, que me ajude. O Senhor, porém, respondeu: Marta, Marta, tu te inquietas e te agitas por muitas coisas. No entanto, pouca coisa é necessária, até mesmo uma só. Maria, com efeito, escolheu a melhor parte, que não lhe será tirada. Palavra da salvação. Quando Jesus fala com Marta: Marta, Marta, tu te inquietas e te agitas por muitas coisas, Jesus não repreendeu Marta pelo trabalho, porque eu no lugar dela, com aquele tanto de homem para comer, a situação não ia ser boa. O que Jesus censura em Marta? Que é o risco que nós passamos de sermos da mesma forma capturados. É uma coisa que Marta faz e que nós fazemos. Marta estava com uma dissipação interior. E por causa da dissipação interior, ela ficou irritada com a situação de Maria aos pés dele. Então, o que Jesus quer nos ensinar? Qual é a palavrinha mágica desse evangelho que nós precisamos aprender? Porque eu falo que eu vou passar a minha vida aprendendo a viver a palavrinha que Jesus quer ensinar. O padre talvez tenha falado, mas a palavra é aprender o silêncio. Ô luta na nossa vida, aprender a silenciar. Então, qual é o nosso desafio? Ser Maria antes de ser Marta. Esse é o desafio. Não tem nenhuma errada. Só que eu tenho que aprender a ordem. Por que Marta estava agitada? Porque ela não teve primeiro uma vida de oração. Então, primeira coisa na nossa vida, qualquer coisa que vocês vão fazer, qualquer empreendimento, seja da escola, seja da sua casa para arrumar, fazer um bolo, seja no hospital, seja dentro de um fórum, seja como arquiteto, engenheiro, seja o que for que você faz. Primeiro, oração. Depois, o fazer. Nós já levantamos aflitos, vamos fazer. E aí, nós ficamos dissipados, irritamos, e achamos que ficamos sobrecarregados, que temos que fazer tudo sozinho, que Deus nos abandonou, e que Ele esqueceu de nós. Então nós vivemos uma agitação contínua. Nós vivemos num mundo que nós estamos sempre chamados a correr contra o tempo. Todo mundo só fala assim: não tem tempo, estou correndo. Então a gente vive uma agitação e não fazemos a primeira coisa que temos que fazer, que primeiro é parar. Primeiro é silenciar para ouvir a voz de Deus que está dentro. Deus habita com toda a infinita ternura dele dentro de cada um de nós. Mas se a gente não silenciar, que hora que nós vamos ouvir isso? Não vamos. Esse é o grande desafio da nossa vida espiritual. Aprender a silenciar.
A importância disso é tamanha que está aqui, ó. Nada contra Marta. Mas olha o desafio de aprender a ser antes de fazer. Nós ficamos sob uma pressão no mundo de fazer. Eu tenho que fazer, eu tenho que fazer. Não, nós temos que ser. E o maior desafio da nossa vida é ser filho de Deus, para depois fazer. Primeiro é ser. Esse é o grande desafio da nossa vida. E aprender isso vai à vida. Vai à vida. Porque o mundo hoje vai te cobrando tanto, você vai vivendo uma agitação tamanha, que daqui a pouco você está fazendo tudo por fazer. Aí você começa a ficar triste, não vê sentido nas coisas, porque vai fazendo por fazer, a vida vai cobrando, você levanta, deita, corre, continua correndo no dia seguinte, não para, a vida fica sem significado o que você está fazendo. Tudo que a gente fizer, se não tiver por princípio Deus, está errado, não vai dar certo, te consome completamente, te consome. Então aprender isso aqui é uma arte, é uma arte. Fala: Senhor, me ensina aquilo que o Senhor ensinou. Entra no seu quarto, fecha a porta, silencia o resto. Uma luta. E é tão impressionante que quantos anos Jesus ficou em silêncio? Quantos anos? 30 anos em silêncio. Depois ele foi para o deserto, em silêncio, mais 40 dias para escutar o Pai. Só depois que ele começou a falar. E falou por 3 anos, ficou em silêncio 30. Nós, imagina no lugar dele, estava falando desde que nasceu. Tudo invertido. E vocês observem que todas as coisas maravilhosas de Deus acontecem em silêncio. O sangue que está correndo nas nossas veias agora está fazendo barulho? A gente nem sabe que está correndo. Mas para a gente escutar o coração agora, tem que fazer silêncio. O céu, né? Você vê o sol, a lua, as nuvens, tudo se move, faz barulho? A grama cresce, a árvore dá fruto, dá flor, fazem barulho? Não. O maior milagre que a gente tem oportunidade de estar presente todos os dias, a transubstanciação, ela acontece em silêncio. E é tão interessante como é que nós somos barulhentos, né? E a gente precisa treinar o silêncio dos olhos, do ouvido e dos lábios e do coração. Não é fácil no mundo que só tem imagens. No mundo contaminado com tanta imagem o tempo inteiro, é uma ditadura. A gente não consegue fechar os olhos ou para rezar. Às vezes você precisa para poder contemplar, como é difícil, mas não é possível. A ditadura do ouvido, porque o barulho é ensurdecedor. Uma música maravilhosa, tipo uma música, por exemplo, que eu amo, uma música gregoriana, como é que você escuta ela? Em silêncio, porque você contempla, você inclusive é elevado, né? A música te faz rezar. Tem hora que você chega lá no céu, bate o céu e volta. A música vulgar, ela é executada com muito barulho, é muita confusão, e isso deixa o povo agitado, dopado, desorientado e vazio. O ser humano não consegue ficar em silêncio. Você quer ver desorientar alguém hoje? Coloca a pessoa sentada, sem celular, sozinha. Quebra a cadeira, quebra o lugar, não dá conta, entra em abstinência. Porque não dá conta, precisa do barulho igual precisa de uma droga. É como se fosse uma dose de morfina, como se fosse algo para te deixar completamente fora do ar, porque o silêncio, ele te faz confronto com a sua vida interior. O barulho, você não suporta silenciar, porque ele te revela seu vazio interior. Então ele não te permite confrontar. Então tem gente que não suporta o silêncio. Liga tudo que existe dentro de casa, tudo. Mas é preciso aprender a silenciar, a se ver diante de Deus, a ver a nossa vida. Então o ouvido, aprender a silenciar o ouvido,
Aprender um dia nós vamos chegar nisso, a estar num silêncio tão profundo que pode estar quebrando tudo em volta de você, não faz a menor diferença, porque você continua não escuta, de tão absorta que você está. Ai, mas no chão. São Tiago diz que quem aprende a controlar a língua, controla a sua vida. É uma arte. Aprender a guardar a boca. Mas às vezes não, Filó, eu cheguei ali no Santíssimo, fechei os olhos, o ouvido, fechei a boca. Está em silêncio? Sim ou não? Claro que não. E o tanto de paixão que vai soltar naquele momento, e o tanto de sentimentos. Você pode ficar irritada, nervosa, querendo brigar com alguém. Você vai fazer discursos para alguém que você nunca vai fazer depois. Vai xingar alguém e Jesus está ali esperando. E nós ali, falando, e Deus esperando. Então, por isso que eu falei que era tão difícil que eu ia falar hoje, porque é um exercício que eu preciso me dispor. Eu preciso querer aprender a silenciar na minha vida. Isso é uma arte, é um mistério, é uma graça. Nossa Senhora ficava sempre em silêncio. Em silêncio, porque ela era sempre cheia de Deus. Todo mundo que faz muito barulho, muita confusão, pessoa que chega gritando muito, falando demais, falando só dela o tempo inteiro, dificilmente é uma pessoa cheia. Em geral, vazia. Mas precisa de chamar a atenção para ela mesma. Começa a observar o mundo. Começa a observar as coisas. E é interessante porque Deus nos deu três grandes mistérios para ser contemplados em silêncio: a cruz, a Eucaristia e a Virgem Maria. E como que a gente não consegue silenciar? Por isso que é um grande mistério. Falar, meu Deus, me ajuda. Deixa eu começar devagarzinho, até eu conseguir contemplar a cruz. Até eu conseguir contemplar esse mistério de amor, que é olhar para a cruz e falar, por amor a mim, Ele morreu. Até eu aprender a contemplar a hóstia e saber que naquele que parece pão, ali escondido, no silêncio profundo, discreto, está Jesus. Corpo, sangue, alma e divindade. Não é um mistério para eu conseguir entender, é mistério apenas para contemplar, adorar. E tudo que Ele fez com a Virgem Maria, o que Ele fez com a pessoa que disse, seja feita a vossa santíssima vontade. Isso é o que Ele quer fazer com cada um de nós. Maria é o jardim que Ele passeia, esse é o paraíso dele, né? Poder visitá-la. Mas o quanto nós estamos longe ainda, né? Mas é porque tudo tem que ter um começo, e o primeiro começo é tomar consciência de que eu quero ser Marta e Maria. Eu preciso aprender a contemplar, eu preciso aprender a silenciar, eu preciso aprender a estar diante do meu Senhor. Então eu preciso de graça. Senhor, me ajuda a silenciar meus olhos, o meu ouvido, me ajuda a aprender, não ter curiosidade se alguém passou. Tem pessoas que estão de joelho, acabou de comungar e não consegue estar em ação de graças. Vigia cada um que passa na fila da Eucaristia, não esqueceu com quem está. Jesus fala assim para Gabriele, Gabriele, quando vocês me recebem na Eucaristia, é como se você recebesse uma visita muito importante na sua sala. Você deixa a visita e vai para a janela ver quem está passando? Não. Mas a gente faz assim. A gente recebe a Eucaristia e a gente vai para a janela ver quem está passando e esquece que está diante dele. Então eu preciso estar atento. Esse pedacinho desse evangelho, ele é muito rico para a gente se colocar no lugar. E quando Jesus fala, Filó, Filó, você se agita por muita coisa, só uma é necessária. Cuidado para o mundo não te pegar. Então eu falo para cada um de vocês, quanto maior o cargo que Deus te conferir na terra, quanto mais honra você tiver aqui, quanto mais glória, quanto mais coisa importante você tiver que decidir, eu te falo, mais tempo dedica ao silêncio, mais tempo de oração, antes de executar as tarefas que Ele te deu. Senão você vai fazer tudo errado. E você vai estar diante dele e falar, mas não era isso não, meu filho. Eu te pedi aquilo ali, ó, você fez o de lá. Igual nós vamos fazer, igual o Jonas. Deus manda ele para Nínive, ele vai parar em Tarsis. Volta, vai voltar. Nós precisamos de aprender a silenciar.
Que o dia que a gente aprender a silenciar em qualquer lugar do mundo, nós vamos estar diante dele, na presença dele. Em qualquer lugar do mundo você será capaz de rezar, mesmo que esteja acontecendo o que quiser do seu lado, você vai estar na consciência de estar com ele. Isso é uma graça que nós precisamos adquirir, porque isso fará o nosso crescimento espiritual. Senão, por isso que muita gente fala: eu rezei, mas não aconteceu nada. Eu rezei e saí da igreja do jeito que eu entrei. Não pode. Falei: então rezou para a pessoa errada, porque não silenciou. Nós não podemos viver aquilo que está escrito no Evangelho, que Jesus fala lá, que é a profecia de Mateus, de Isaías, e Jesus repete em Mateus. Esse povo, eles têm olhos e não vê, têm ouvido e não escuta, e tem um coração duro, duro. Então eles não voltam a mim, eu não consigo convertê-los. Então qual que é a grande dificuldade nossa? Por isso que eu te falei que é difícil, porque demora muito tempo. São muitas eucaristias que a gente tem que participar, até que Deus consiga quebrar o nosso coração, até que o nosso coração seja domado, para que de verdade eu consiga viver a graça desse Evangelho de hoje. Não é fácil viver isso. Não é fácil falar: seja primeiro Maria, para depois ser Marta. Primeiro. E vocês já devem ter ouvido eu contar a história de um sacerdote que foi procurar Madre Teresa de Calcutá. E ele, no livro dele, ele conta que ele foi pensando, e na cabeça dele, ele colocando a lista de todas as obras de caridade que ele fazia. Ele ia conversar com a Madre Teresa, você imagina. Ele ligou e eles falaram: não tem tempo de atender. Ele fingiu que não escutou e foi lá. Aí chegou lá, a moça, quem recebeu, a recepcionista era uma freirinha, falou: a irmã não pode te receber. Ele fingiu de morto e ficou parado na frente da freira. A freirinha falou: não vou ter saída. Foi atrás da Madre Teresa. Madre Teresa chegou. Diz que Madre Teresa chegou segurando um tercinho na mão, que ela andava sempre com um tercinho, com as mãozinhas enrugadas. Ele fala que as mãozinhas enrugadas, que pegou na mão dele e levou ele para uma sala. Perguntou o nome dele e falou: pois não, meu filho. Falou: irmã, eu queria vir te ver. Pois não. E aí ele pensou que Madre Teresa ia fazer pergunta para ele: o que você está fazendo de obras de caridade? Qual que vocês acham que foi a pergunta que ela fez para ele? Ela fez uma única pergunta. Ela perguntou para um sacerdote: quanto tempo você reza por dia? Ele tomou um susto, está descrito no livro. Falou: eu? Uai, só sabe que é difícil rezar o ofício. Eu rezo, eu celebro missa todo dia e rezo o terço que eu aprendi com a minha avó. Ela falou: só isso? Não basta. Não, não. Você está dando, porque para o amor se exige o máximo, você está dando o mínimo. Tudo que você fizer sem oração não vai dar certo. Por que você acha que primeiro eu fico tanto tempo em adoração para depois sair para as ruas? Porque sem Deus nós somos pobres demais para ajudar os pobres. Então não pensem que nós somos capazes de alguma coisa. Que Deus nessa noite nos conceda a graça do silêncio, que nos conceda a graça de aprender pela palavra de Deus. Como é que eu vou fazer isso, Filó? Escolhe um horário, pega a palavra e leia em silêncio dentro do seu quarto ou lugar que você escolher. É você e ele. E à medida que você começar a ler a palavra, chame o Espírito Santo, vai estar você e ele. É ele diante de você te orientando. Aquelas palavras vão fecundando o seu coração. Você vai aprendendo a silenciar na palavra e Deus vai fazendo o resto. Comece com a leitura da palavra todos os dias. Você e ele. Larga o abençoado celular em algum lugar. É você e ele com o quarto fechado. Quando eu vou meditar com vocês, todas as palavras que Jesus falou: entra no teu quarto, fecha a porta e reza em silêncio. Estou terminando de preparar isso, porque cada palavra tem uma palestra, né? A luta, não é fácil. Então, precisamos aprender. Então a primeira coisa que eu estou falando com vocês é: entra, pega a palavra e começa a ler em silêncio, e pede, deixa Jesus fazer. Deixa Jesus fazer. Os primeiros dias será impossível ficar em silêncio. Ele vai saber, porque nós vamos ficar tumultuados internamente. Mas é a graça dele que vai trabalhando o nosso coração, até o nosso coração ser quebrado,
até ser como uma argila na mão dele, do oleiro. E ele vai poder fazer a obra, porque Deus não deixa nada inacabado, desde que a argila não faça resistência ao oleiro. Então não faça resistência, deixa Deus te fazer, dar conforme Ele sonhou. Primeiro passo é ler a palavra de Deus. Quanto mais Eucaristia, quanto mais oração do terço, quanto mais Nossa Senhora irá nos ajudar, ela que foi a mestra, discípula por excelência, irá nos ajudar nesse caminho tão difícil de aprender a silenciar, a estar diante dele, apresentar aquilo que a gente deseja fazer. Primeiro contempla, depois fazer, depois separação. Então que Deus nosso Senhor nos conceda essa graça, de não nos agitarmos, de não nos tumultuarmos, de não nos perdermos, mas estarmos centrados naquele que nos fez. Em tudo estar centrado em Deus, em tudo. Se durante o dia agitou, pare e faça uma oração, fala: Jesus, me busca de volta, me lembra a quem eu pertenço, me lembra por quem eu faço todas essas coisas, por quem eu trabalho todas essas coisas, para quem eu me esforço, para quem eu me envelheço, para quem eu estou sendo consumido, somente para vos amar e vos servir. Então me ajuda a não ficar na loucura do fazer, mas aprender a ser. E eu quero ser como a senhora foi, a discípula dele, e aprender a ser filho e a filha amada do nosso Pai. Que Deus essa noite nos conceda a graça de cumprirmos isso que acabamos de discutir. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Doutora Filó, que mensagem profunda o Senhor nos confiou hoje. Talvez você tenha percebido que o maior problema da nossa vida não seja a falta de tempo, mas a falta de silêncio para ouvir a voz de Deus. Vivemos correndo, preocupados com tantas coisas, enquanto Jesus continua nos chamando a escolher a melhor parte, estar primeiro aos seus pés, para depois cumprir a missão que Ele nos confia. Que esta palavra transforme o seu coração. Antes de agir, ore. Antes de decidir, escute Deus. Antes de enfrentar qualquer batalha, permita que o Senhor organize o seu interior. Quando aprendemos a silenciar diante da presença de Deus, encontramos a paz que o mundo não pode oferecer e recebemos a sabedoria para viver cada dia com propósito. O silêncio não é a ausência de Deus, é o lugar onde Ele mais fala ao nosso coração. Agora, entregue a Jesus toda a sua inquietação e peça a graça de viver como Maria, antes de viver como Marta. Que Nossa Senhora, mulher do silêncio e da escuta, interceda por você e conduza seus passos para uma vida cada vez mais centrada em Cristo. Se esta mensagem tocou o seu coração, compartilhe este vídeo com alguém que esteja vivendo na correria, na ansiedade ou precisando reencontrar a paz de Deus. Deixe o seu like, pois isso ajuda esta palavra a alcançar muito mais pessoas. Inscreva-se no canal para continuar recebendo reflexões que fortalecem a fé, renovam a esperança e aproximam você do coração de Deus. Que o Senhor o abençoe e lhe conceda a graça de viver cada dia no silêncio da sua presença. Agora, vamos juntos fazer uma oração para aprender a silenciar e ouvir a voz de Deus. Pai amado e misericordioso, nesta hora eu me coloco diante da tua presença com um coração humilde, reconhecendo que muitas vezes tenho vivido agitado, preocupado e distraído pelas tantas ocupações da vida. Perdoa-me, Senhor, por todas as vezes em que coloquei o fazer acima do estar contigo. Ensina-me a escolher a melhor parte, assim como Maria escolheu permanecer aos pés de Jesus. Senhor Jesus, acalma a tempestade que existe dentro de mim. Silencia os meus pensamentos inquietos, as minhas preocupações, os meus medos e a ansiedade que tantas vezes roubam a minha paz. Dá-me um coração que saiba esperar, confiar e descansar na tua vontade, mesmo quando tudo ao meu redor parecer urgente. Espírito Santo, visita agora o mais profundo da minha alma. Ensina-me a amar o silêncio,
porque é nele que a tua voz se torna mais clara. Fecha os meus ouvidos para tudo aquilo que me afasta de ti e abre-os para ouvir apenas aquilo que vem do teu coração. Guarda os meus olhos das distrações que me afastam da tua presença e coloca nos meus lábios palavras de bênção, de paz e de sabedoria. Senhor, organiza a minha vida, começando pelo meu interior. Coloca ordem nos meus pensamentos, nas minhas emoções, nos meus sentimentos e nas minhas decisões. Que eu nunca comece um novo dia sem antes buscar a tua presença. Que toda decisão importante seja precedida pela oração e que cada passo que eu der seja guiado pela tua vontade. Livra-me da pressa que me faz esquecer de ti. Livra-me da ilusão de que posso resolver tudo sozinha. Faz-me compreender que, sem a tua graça, todo esforço é vazio, mas contigo, até os maiores desafios se tornam possíveis. Dá-me a graça de contemplar a tua palavra todos os dias, que eu encontre alegria na leitura da Sagrada Escritura, na Santa Eucaristia, no Santo Terço e nos momentos de adoração. Que aos poucos meu coração seja moldado como barro nas mãos do olheiro, até que a minha vida reflita a imagem de Cristo. Nossa Senhora, Mãe do silêncio e da escuta, ensina-me a guardar a palavra no coração, como fizestes durante toda a tua vida. Intercede por mim, para que eu nunca perca a intimidade com Deus e aprenda a viver cada dia na sua presença. E quando eu voltar a me agitar, Senhor, lembra-me de quem eu sou. Lembra-me que pertenço a ti. Chame-me novamente para junto do teu coração e faz-me recordar que a verdadeira paz não está nas coisas que faço, mas em permanecer contigo. Hoje, eu te entrego toda a minha vida, os meus projetos, minha família, meu trabalho e meus sonhos. Conduz-me pelo caminho da serenidade, da confiança e da santidade. Que eu aprenda primeiro a ser teu filho, para depois realizar aquilo que me confiastes. Eu creio que o Senhor está agindo em mim neste momento. Eu confio na tua providência e descanso no teu infinito amor. Que assim seja, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Porque Jesus fala, nesse livro, da alegria que Ele tem de conceder as graças através das mãos de Nossa Senhora. Então peça, reza, que depois da Santa Missa, existe a oração que mais agrada ao céu. Vocês sabem qual é? Hoje eu gostaria que a gente pudesse conversar um pouco sobre oração. A oração é a respiração da alma, é o oxigênio da alma. Por isso a gente está aqui para pedir a Jesus uma coisa. Vocês lembram o que os discípulos pediram para Jesus? Senhor, ensina-nos a rezar. Porque muitas vezes com a nossa oração, a forma como a gente está rezando, pode não estar alimentando a nossa alma e a gente estar angustiada, que está igualzinho um asmático que não consegue entrar ar, não é? A gente está adoecido achando que o tratamento é psiquiátrico e na verdade nós precisamos da oração. O que foi que Jesus ensinou? Quando rezardes, entra no teu quarto, fecha a porta. Então,
nesse pedacinho eu queria comunicar uma coisa com vocês. Quando Jesus fala, fecha a porta, não necessariamente a porta física, mas isso tem uma correlação com Apocalipse 6, que está escrito assim: abriu uma porta no céu. Apocalipse 4, desculpa, está escrito: havia uma porta aberta no céu. Então, quando você fecha a porta do seu quarto, quer dizer, você pede a Deus a graça do silêncio dos olhos, tem que fechar os olhos, do silêncio do ouvido para não ficar prestando atenção no que está acontecendo, no silêncio, porque não adianta fechar a boca e ficar pensando num tanto de coisa. Se esvaziar, o céu abre uma porta para que você entre e fala: vem aqui que eu vou te ensinar algumas coisas. Mas tem uma senha para entrar no céu, sabe qual é? Tem uma senha, alguém arrisca? Tem uma senha. A senha é Pai. Pai. Aí você entra e fala: Pai. Ele fala: à sua espera. À sua espera. O Senhor nos espera todos os dias, todo momento da nossa vida. E aí ele fala: entra no seu quarto, fecha a porta, e ele fala: não multipliqueis as palavras, como fazem os pagãos que acham que serão escutados pela força das palavras. Antes que vocês possam falar, o vosso Pai sabe o que vocês precisam. Vou contar uma história para vocês de oração, que foi uma das coisas que mais me impactou. Lá no hospital, nós recebemos uma criancinha com síndrome de Down, com uma cardiopatia grave, chegou com infecção. A gente teve que tratar da infecção para conseguir operá-la. Operamos, ela estava gravíssima, gravíssima. E uma das minhas funções era sentar com os pais e dar a notícia. Eu sentei com essa mãe e falei com ela: a neném está muito grave, e hoje nós temos só duas possibilidades. Ou ela vai responder a tudo que nós fizemos, e tinha muita coisa ligada. Neném no respirador, com óxido nítrico, os médicos que estão aqui sabem do que eu estou falando. Muitos remédios. Ou ela vai morrer. A equipe inteira achava que ela não ia dar conta, porque era uma neném que não tinha nem 3 quilos, muito desnutrida. Essa mulher olhou para mim e falou assim: a senhora já acabou? Já. Então, só espera só um minutinho? Espera. Nós estávamos num quarto. O que essa mulher fez? Ajoelhou e fez a seguinte oração: em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ela falou assim: Jesus, me dê a graça de criar uma criança com síndrome de Down, porque todas as outras que o Senhor me deu são perfeitas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Acabou a oração. Ela olhou para mim e falou assim: doutora Filó, a minha filha acabou de ser curada. Pode imaginar? Eu entrei com ela para dentro do CTI, o paciente, a criança é muito grave, e ela falou comigo assim: a senhora sabe que eu sou analfabeta e que eu não sei ler, mas eu reconheço todos os números, doutora, e todos os dias a senhora irá vir cá e me contar que diminuiu um número desses remédios. Assim seja. Amém? Amém? Muito bem, vocês podem imaginar que todos os dias que eu chegava para dar notícia, realmente a gente tinha diminuído algum remédio. E ela falava comigo assim: tá vendo? A senhora diminuiu esse, diminuiu esse, diminuiu esse. Eu não preciso dizer para vocês que essa criança saiu de alta, curada só com a síndrome de Down, mas o resto ela curou. E por muitos anos, essa mulher voltava todos os anos no CTI. E a menina cresceu, engordou, etc. E ela falava comigo: doutora Filó, sabe por que eu volto todos os anos? Eu falei: não. Ela falou: eu volto aqui só para que a senhora nunca desista da missão. Por isso eu retorno aqui todos os anos. Então, quando Jesus fala isso conosco, Ele nos ensina como que a gente fala com Ele. Qual é a nossa dificuldade? A gente esconde umas coisas de Deus. Assim, não foi só Adão e Eva que se escondeu de Deus. A gente, do ponto de vista espiritual, não conta tudo para Jesus, e às vezes as coisas que a gente precisa dizer. Então, oração significa que eu me rasgo, que eu me coloco nua diante de Deus. É necessário eu me expor inteira para Ele, porque qual é a ilusão que a gente tem que esconde o que de Deus? Qual é a ilusão? Nós temos ilusão
Ele nos conhece, Ele nos viu dentro do útero da nossa mãe. Então, aí uma ilusão que a gente esconde alguma coisa. Então, existe um livro que eu gostaria que vocês todos lessem. Esse livro, na verdade, Jesus fez para os sacerdotes, mas a gente vai lá e lê também, né? Porque ele fala que esse livro iria chegar nas mãos daqueles que Ele permitisse. O livro tem um título que se chama, ele em latim o título, mas ele é em português, escrito Ensino Iesu. É a conversa de Jesus com um monge, e esse monge está vivo, então o livro é só escrito um monge beneditino. E quando Jesus ensina assim para ele: quando você vier me ver, vier conversar comigo, vem e fala comigo assim: Senhor, conta para mim os seus problemas, traga todos, traga os problemas, porque, essa é a frase dele, porque a solução eu as tenho. Pode imaginar que Deus é esse? Que eu posso chegar diante dele e contar um problema, mas não dê solução para Jesus. Conta para ele: Jesus, meu marido perdeu o emprego, só. Jesus, meu filho está fazendo isso, só. Venha para mim e traga os seus problemas, porque a solução eu as tenho. Pode imaginar que Deus é esse? Que coisa escandalosa que é uma coisa chamada oração. É a forma que o nosso Pai nos permite falar com Ele. Porque uma oração Deus escuta, e se a gente não atrapalha Ele, faz. E Ele ensinou uma outra coisa linda, que Ele falou: quando você vier aqui fazer adoração, e você for interceder por alguém que você ama, aí Jesus fala assim: o que falaram com Jesus quando Lázaro estava doente? Vocês lembram disso? Falaram assim para Jesus: Jesus, Lázaro, a quem tu amas, está doente. Então Jesus falou: vocês vão chegar aqui no Santíssimo, aí você vai fazer adoração. Fala com ele: Jesus, meu filho fulano, a quem tu amas, está doente. E aí, Jesus continua, ele fala: aí você tem que confiar no amor que eu tenho por essa pessoa. Não tem que sugerir nada, e nem tem que ter curiosidade sobre o que eu vou fazer com ela. Ok? Porque a gente não pode ficar lá falando com Jesus: ô Jesus, você já resolveu aquele negócio? Porque quando a gente entrega, é dele. É dele. É dele, não te pertence mais. É somente dele. Isso, e ele falou: não fique preocupado com a vida do outro, preocupe apenas com a situação da sua alma, porque eu posso te chamar hoje. Jesus não é brinquedo. Não fica curioso com a vida do outro, mas preste atenção na sua alma. E isso é uma das coisas tão lindas. Vocês têm ido fazer adoração ao Santíssimo? Pelo menos uma vez por semana? Ah, muito bem. Tem que ir lá ver Jesus. Ele se queixa do quanto ele fica sozinho. Sabia que essa é a 8ª dor de Nossa Senhora? Ela conta isso, que é o abandono de Jesus no Santíssimo, é a 8ª dor dele, que a gente passa na porta da igreja e não vai lá dar um beijo nele, não vai lá falar com ele. E Jesus, ele escuta. E sabe o que me encanta na oração? Porque você não tem que marcar a hora, ele que te espera, você chama, ele está ali, ele não te exige uma roupa nova, ele não te exige nada. E aí a gente reza deitado, coberto e no escuro. Estou falando alguma mentira? Qual consciência que temos de Deus vivo? Zero. Se eu for na sua casa agora, você vai colocar a melhor toalha, a melhor louça, e eu sou nada, um pó, igual a você. Mas Ele é um Deus vivo. Compreendem? Falar com Jesus é simples. Em outubro, eu faço adoração algumas vezes por semana. E aí eu saio de CTI, passo para fazer adoração. Cheguei lá e falei com ele: Jesus, a gente tem que programar tanto de assunto, né? Eu tenho muito assunto com ele. Falei com ele assim: Jesus, a primeira coisa que eu preciso falar com o senhor é que as cadeiras lá das mães ficarem no CTI está muito ruim. O senhor olhou? Que a cadeira está dura, Jesus. As coitadas das mães ficam ali, não tem como inclinar, não tem como levantar as perninhas, não tem nada. E elas não ficam umas horas, elas ficam às vezes dias, meses. Então, o senhor falou que é para trazer o problema. Nós somos pobres, não temos dinheiro para comprar. Problema entregue, ok?
Problema entregue. Entregue está entregue. Agora eu falei, agora o próximo assunto. Aí nós vamos para os outros assuntos. Pega aquilo lá, o dinheiro me pertencia. Isso foi na quinta-feira. Na segunda-feira eu estava no CTI trabalhando. Quando eu olhei para a porta, tinha um dos milionários que costuma ir lá me visitar. Aí eu cutuquei Jesus, falei com ele assim: o senhor já trouxe as cadeiras? Ah, que eu tinha certeza que ele tinha levado as cadeiras. Certeza que ele tinha levado. Aí eu fui, recebi a pessoa. Ele olhou o CTI e falou: doutora Filó, mas eu adoro vir aqui. Esse lugar é tão arrumado, tão bacana, tudo de primeira. Aí eu falei com ele assim: que nada, as cadeiras como é que são ruins? Falei com Jesus: não estou pedindo, só mostrei que a cadeira é ruim. Falei mais nada. Serviu o cafezinho, etc, e foi embora, eu também. Na hora do almoço ele me ligou e falou: doutora Filó, eu não posso dirigir o carro que eu dirijo, dormir na cama que eu durmo, ter avião que eu tenho e saber que um irmão está dormindo naquela cadeira. Eu só preciso saber quantas a senhora precisa, porque eu já liguei para a loja para entregar. Isso é espetacular. Então, oração é uma coisa espetacular. Você vai lá e entrega para Ele. Mas quando você entrega e não dá sugestão nenhuma, e nem fica cobrando dele. Você já resolveu o negócio? Entregou, está entregue. Esquece porque não te pertence. Eu acho isso absolutamente maravilhoso. Alguém pergunta: você tem problema? Nenhum, já entreguei todos, né? Qual problema eu tenho? Nenhum, já entreguei na mão de quem? Resolve. Ele resolve. E é só isso que basta. É preciso resolver. Entregar é confiar. Aí vocês falam assim: ai Filó, mas eu queria tanto poder conversar com Jesus hoje, vivo. Vocês não conversam com ele não, vivo? Aonde que vocês encontram com ele, vivo? Vocês pegam nele, aonde? Na Eucaristia. E aí quando vocês recebem a Eucaristia, qual que é a primeira coisa que vocês têm que falar? Obrigado, Jesus, obrigado, porque o Senhor não desistiu de nós. O Senhor permaneceu, o Senhor não desistiu de mim, o Senhor se faz meu alimento, meu sustento, o Senhor é a força que carrega esse corpo, é o Senhor que me levanta, igual está lá em Isaías: aqueles que contam com o Senhor renovam suas forças, né? Voam como águia, corre sem se cansar e vão para frente sem se fatigar. Não pode esquecer de falar obrigado. Jesus fala isso para uma mística francesa, Gabriele. Ele fala: Gabriele, quando você recebe uma visita importante, você não deixa ela sentada na sala e vai para a janela ver quem está passando. Mas é assim que a gente recebe a Eucaristia. Recebe a Eucaristia e fica de olho em outro que está comungando, vê na roupa do outro, ou vai para os pés de Nossa Senhora com todo o amor que eu tenho a ela. É lugar de ir para ela? Não. Vocês acabaram de receber Jesus vivo. Como é que vocês vão parar em outro lugar e ficar vigiando quem está rezando ou não? Presta atenção, porque nós andamos comungando como se fosse rotina. Será que a gente tem noção que a gente recebe corpo, sangue, alma e divindade? Será? Será que eu entro naquela fila com o respeito que eu devo? Será que eu me inclino diante dele? Nós vamos parecer que está numa festa, no shopping. Cuidado com as comunhões erradas. Isso não é brincadeira. É Jesus vivo. E Ele permanece conosco em torno de 10 minutos. É um mistério maior. Como é que pode Deus vir até nós? Ele, o Senhor de todas as coisas, vem até mim, vem até a minha miséria. Isso é de morrer de emoção. Não é brincadeira receber esse Deus. Não, é você nele e ele em você. Ele nos absorve e nos transforma, mas mostra para Ele a sua miséria. A hora que você for ao Santíssimo, fala com Ele. É tão lindo. Eu tenho uma devoção particular à Sagrada Face de Jesus. Tem uma devoção particular em Santa Teresinha. Era Santa Teresinha do Menino Jesus e da Sagrada Face. Bem, eu tenho essa devoção particular que Jesus pede. Quem nunca leu, nunca estudou devoção, tá no YouTube, vocês vão conseguir coisas belíssimas lá para vocês lerem, que Jesus pede. Essa devoção começa na terça-feira de carnaval, mas toda terça-feira a gente reza o terço da Sagrada Face. Mas
a hora que encerra o terço, tem uma oração final que eu recito para ele todos os dias na Eucaristia e na hora que eu vou no Santíssimo, que fala assim: ó sagrada face do meu Jesus, meu amor, meu único amor, minha luz e minha vida, fazei que eu ame somente a vós, nada conheça fora de vós, ame-vos unicamente, e que enfim não viva a não ser convosco, de vós, por vós e para vós. Assim seja, amém. Aí eu termino de rezar isso e falo com ele: Jesus, eu queria que o Senhor recebesse essa oração, que é um desejo do meu coração, mas eu também queria que o Senhor recebesse a minha miséria, que eu sou incapaz de viver isso que eu acabei de falar. Eu sou incapaz, porque são graças e graças e graças e graças espirituais que eu preciso para poder viver isso que eu acabei de falar, porque eu não sou capaz. Então, a gente não é capaz de rezar isso, viver isso, porque isso é grande demais. E o nosso progresso espiritual, ele precisa da graça de Deus. Como diz Santa Teresinha, tudo é graça. Quem sou eu para fazer qualquer coisa no meu progresso espiritual? E vocês têm pedido a Deus as graças espirituais para o crescimento seu? Porque a gente vai diante de Jesus e fala: eu estou precisando de uma casa, de um carro, de um marido, de não sei o que, não sei o que. Presta atenção, Deus Pai, naquele livro Diálogo com Catarina de Siena, ele fala: Catarina, os meus filhos só pedem coisas materiais. Não que não precise, mas ele não sabe de tudo antes que a gente abra a boca? Sabe? Eu não tenho que confiar nele? Deveria. Ele é meu pai, eu deveria confiar. Mas ele fala: os meus filhos não me pedem graças espirituais. Não vejo ninguém sofrer porque não adquiriu humildade, paciência, tolerância. A gente não pede. A gente não pede. É preciso dizer a Jesus assim: Jesus, olhe para a minha miséria, olhe para mim, o Senhor que me conhece, e me conceda as graças que eu preciso para chegar no céu. Senão não chego. Compreende? É assim que senão não ganhamos lá. É preciso permitir que a gente esvazie para que Deus se torne tudo em nós. É o que dizia João Batista: é preciso que eu diminua para que ele cresça. Não tem ego aqui, o ego tem que morrer para que Deus seja tudo em nós. Compreendem isso? Então, a hora que a gente for até Ele, fala da sua miséria, fala: Jesus, eu não dou conta de rezar. Fala com Ele até da sua impossibilidade de rezar. Fala: Jesus, tem dia que eu estou com preguiça de rezar, não quero rezar. Jesus, eu estou cansado. Então a gente fala assim com Ele: hoje o Senhor sabe que eu estou cansado, não vou rezar. Quem que perdeu? Ele ou você? Claro que somos nós. Claro que somos nós. Porque o dia que a gente entender, né, o que está escrito na carta de São Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 5, no versículo 17, ele fala: orai sem cessar. A gente faz isso? Claro que não. Nós não podemos confinar o momento nosso, a oração, só no momento do nosso dia. É claro que a gente tem que ter momentos fortes. Quem dera vocês pudessem todos aqui ter missa diária. Quem dera. Mas para a gente conseguir, o que a gente precisa? De pedir a Jesus. Eu faço missa diária porque eu sou bonitinha? Não, porque eu pedi. Na hora que o padre elevou a Eucaristia, eu falei com ele: Jesus, aproveitando a sua santa presença, me dê uma graça de missa diária. Ainda falei com ele: tem que ser um padre que levanta cedo, tem que ser antes das 7 da manhã, tem que ser no caminho do hospital. Pergunta se ele não deu tudo. Mas é porque ele conhece a nossa vida, ele conhece o nosso caminho, hein? O padre é animado, ele tem que começar cedo. Ele tem que começar o dia às 6 horas da manhã, só não dá tempo de eu chegar no hospital, que tem que ser às 7. Falei: Jesus, me arruma um padre animado. O Senhor sabe, então eu vou esperar o seu recado. E Ele mandou. Porque Jesus fala assim: seja ousado, porque o amor é ousado. Seja ousado, porque o amor é ousado. Peça, então vocês receberão. Muito bem.
Então, prestem atenção, o que a gente precisa aprender é colocar a nossa vida o dia inteiro diante de Deus, na consciência que Ele caminha conosco, ou não? O que foi que Jesus falou 366 vezes? Eis que estarei todos os... Então, todos os nossos atos deveriam ser diante, a consciência diante dele. Então reza. Você toma banho, fala com ele: obrigado, Senhor, que eu ganhei um banho. Não foi banho de leito. Você vai trocar de roupa, tem a oportunidade de escolher. Obrigado que o Senhor me deu esse tanto de coisa, olha. Obrigado. Aprenda a viver com a gratidão. Aprenda a agradecer pelas mínimas coisas. Aprenda a estar diante dele, falar com ele o dia inteiro e pedir luz. Ele fala: chamem muitas vezes pelo Espírito Santo. Ele fala nesse livro Ensine Ezo. Clamem muitas vezes o Espírito Santo. Como? Vocês sabem? Através do Imaculado Coração da minha mãe, de Maria. Vocês conhecem isso? Nossa Senhora ensinou isso em Fátima. Através do coração imaculado de Maria. Então chame muitas vezes, peça a presença do Espírito, fala com o Espírito Santo: me conduz, me dá a mão e me leva, e me ajuda a fazer uma coisa. Qual é? Qual é a coisa mais difícil da nossa vida que a gente precisa aprender, que resume a oração? Fazer a vontade. Então, na hora que vocês forem rezar o Pai Nosso, eu vou dar uma sugestão para vocês, que foi Jesus que ensinou, para o diretor espiritual do Padre Pio. Quando for rezar o Pai Nosso, na hora que fala: seja feita a vossa vontade, inclina, começa a treinar. É fácil? Claro que não. Entregar um filho na hora que está morrendo, aceitar uma doença, viver o que tem que te viver, não é brincadeira falar: seja feita a vossa vontade. Mas como é que o nosso coração vai sendo domado? Pela adoração ao Santíssimo. Vai adorar, vai adorar. Quando vocês chegarem em casa, vocês meditem Lucas 18, que é o fariseu com o publicano. O fariseu vai rezar e o publicano, o fariseu, fala com ele: Senhor, eu te agradeço porque eu não sou como os outros, né? Eu sou bacana, eu não sou adúltero, eu pago imposto, eu sou bacana. E às vezes a gente vai diante de Deus e fala com ele: Senhor, olha como é que eu faço um tanto de obra, olha como é que eu sou bacana, eu pago dízimo, eu vou no grupo de oração, eu rezo o terço. A gente acha que é bacana? Somos não. O publicano foi lá, bateu no peito, achava que nem podia olhar para o Senhor e falou: Senhor, tem de piedade de mim, porque eu sou pecador. Isso falta na nossa oração. Não tem que mostrar nada para Jesus, que primeiro a gente não faz. O que está escrito em João 15? Aquele que permanece em mim dá muito fruto, porque sem mim nada, gente, mas nada é nada, viu? Pode guardar isso que eu estou falando com vocês. Nada é nada. Bento XVI falava assim: quanta obra inacabada, quanto esforço perdido. Por quê? Porque as coisas não começaram a partir de Deus. Tudo que vocês forem fazer, comprar um carro, comprar um óculos, comprar uma roupa, qualquer coisa, vocês vão lá e perguntam para Ele, porque Ele é o Senhor. Ou não. Se Ele é o Senhor, tudo eu tenho que perguntar para Ele. Ela fala: Jesus, você está achando que eu devo comprar esse negócio? É simples, a conversa com Ele é simples. O que o senhor acha? Me orienta, me ilumina. Eu faço isso ou não faço? É a intimidade com o Senhor nosso Deus que nos permite, porque foi Ele que falou: não vos chamo servos, mas tenho-vos chamado amigos. Pode imaginar que privilégio é esse, da gente poder conversar com Ele assim? E lá no Santíssimo, ele fala no livro Ensine Ezo: o dia que as pessoas souberem que eu estou vivo lá, as igrejas não caberão. Do nascer ao pôr do sol estará lotado. Então aproveita que ele é de graça, aproveita que não marca a hora e vai visitá-lo. Vai vê-lo enquanto nós temos tempo, igual nós o vimos aqui agora. Nós católicos estamos perdendo essa dimensão. Que é um mistério, um dos maiores mistérios. É tão lindo que há um relato místico, né? Que quando Jesus terminou de lavar os pés dos apóstolos, Jesus assentou e disse que os anjos ficaram assim, parados olhando, que ele chamou o Pai e pediu ao Pai permissão para que ele ficasse em cada gota de vinho, em cada pedaço de pão. E ele fala com o Pai: se eu não ficar, eles não darão conta. Não é de chorar?
Isso é uma coisa louca, saber que o tanto que Deus nos ama, o tanto que Ele cuida, o tanto que Ele está por perto de nós. Então Jesus é o nosso mestre de oração, porque eu fico imaginando que eram aqueles discípulos vendo Ele rezar. Ele, como que Ele experimentou isso como filho? Tudo que Ele ia fazer, Ele perguntou ao Pai. Passou a noite em oração para escolher os apóstolos. Tudo que Ele ia fazer, Ele falava com o Pai. Nós que não sabemos nem engatinhar, achamos que resolvemos tudo sozinho. E resolvemos? Não. Bem, essa é uma parte que eu queria que vocês entendessem. Mas eu queria falar de uma outra coisa. Jesus fala nesse livro, Ensina e Ezo, que depois da Santa Missa existe a oração que mais agrada ao céu. Vocês sabem qual é? Qual a oração que mais agrada ao céu? É rezar o terço. Ele fala que essa oração foi feita no céu para os corações simples, que é uma oração simples. Então preste atenção nisso. Nossa Senhora pediu há mais de um século, e não há aparição que ela não peça, que reze o terço. O terço, ele é contemplativo, é uma oração contemplativa. Então as pessoas falam, mas não dou conta de rezar porque é repetitivo. Preste atenção. Quando a gente reza o terço, o corpo do terço é Pai Nosso, Ave Maria, ok? Mas a alma do terço são os mistérios da vida de Jesus, que são os mistérios da nossa salvação. Então, à medida que a gente vai rezando o terço, nós vamos recebendo graças, que vai passando da cabeça para o coração, e a nossa vida começa a ser meditada no terço, os nossos problemas, nossas alegrias, sob o olhar de Jesus e de Maria. Jesus descreve assim nesse livro, que a oração do terço pode curar doenças incuráveis. Ele fala, que à medida que a gente reza, as graças são derramadas. Essa palavra é dele, não é minha. As graças são derramadas, e às vezes a gente não tem noção. Então é preciso rezar o terço todos os dias. É preciso rezar o terço todos os dias. Mas é tanta graça que é derramada, que tudo acontece para que a gente não reze. O menino chama, alguma coisa acontece, Maria, tudo acontece para você não rezar. Então você precisa pedir a graça. Você pede a Nossa Senhora, fala só, me dá a graça de rezar o terço todo dia, senão a gente não pense que a gente, pelas nossas forças, a gente é capaz de alguma coisa. Jesus fala também isso no livro, ele fala, não confie em você, confie apenas em mim. Olha que coisa difícil. Falou, Jesus, está entregue, meu filho, não posso confiar em mim que eu não presto, mas no Senhor tudo entregue. Compreendem? É tudo entregar para Ele. O terço é o nosso caminho de santificação. E o terço, ele tem um poder tão interessante, porque ele tem também uma função que nos relembra os cenáculos que Nossa Senhora ficava com os apóstolos. Lembra quando Bento XVI renunciou? Lembram? O que o povo fez? O povo foi para a Praça do Vaticano e começaram a rezar o terço, cada um numa língua, juntos, mas um falava, aí o pessoal respondia na sua língua. Eles voltavam exatamente no cenáculo, eles estavam juntos com Nossa Senhora, pedindo a Nossa Senhora que intercedesse pela igreja naquele momento difícil. Fala, a Senhora é mãe dele, é mãe da igreja, nos ajude nesse momento de dificuldade. Compreende a importância? E tem uma outra coisa maravilhosa. Quando Nossa Senhora falou lá em Fátima para os meninos assim, pela oração do terço depende o quê? A paz do mundo. Nossa Senhora falou isso. Por causa da oração do terço depende a paz do mundo. A gente fala, mas eu rezar o terço na minha casa depende da paz do mundo? É porque a gente está acostumado e quer coisas espetaculares, né? E Deus tem isso, né? Ele pede muito pouco para o tanto que Ele vai fazer. É sempre muito grandioso. Lembra da história de Naamã, o sírio? Lembra do sírio que tinha leproso, Naamã, lembra? Que aí, não lembra não? Está na palavra de Deus. E que aí ele vai lá em Israel procurar Elias. Lembra? E aí primeiro ele foi no rei de Israel, o rei falou que não era com ele, foi com ele em Elias, e Elias não saiu de onde estava e falou, manda ele mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. Aí Naamã ficou bravo, falou, eu andei isso tanto,
E aqui para mergulhar nesse rio fajuto, eu moro num lugar que tem um rio grande, o rio Eufrates, por que eu vou entrar aqui? Aí foi embora, estava indo embora, o servo dele correu atrás dele e falou: meu senhor, mas se ele tivesse pedido uma coisa difícil, o senhor não faria? Faria, então, é só mergulhar 7 vezes na água. E aí ele mergulhou 7 vezes, ficou com a pele igual de uma criança. Então não duvidem do poder do terço, porque quem faz as coisas somos nós. É Deus, é o Senhor. Ele só nos pede que reze o terço. Então vou contar uma outra história para vocês. Então muitas histórias de terço, né? Mas eu escolhi uma que em 2011, acho que foi 2011, por aí. O meu irmão, atleta, saudável, estava no fórum trabalhando, advogado. Quando ele teve um quadro agudo, ele falou: chame meus irmãos que eu estou morrendo. O pessoal achou que ele estava tendo uma crise conversiva. Na verdade, ele estava em hipóxia cerebral. E aí quando a médica me ligou, eu falei: não, meu irmão é um gentleman, ele não faria ele sabe que ele está agitado, está faltando oxigenação cerebral. Manda ele para mim aqui para Belo Horizonte, uma ambulância de CTI. E assim ele chegou, fui direto com ele para o hospital. Quer dizer, eu já esperava por ele na porta do hospital. Achei que era um aneurisma que havia rompido. Não era aneurisma. Aí funcionamos, levei ele para o CTI, ele estava em coma. E começamos a tratar meningite bacteriana e viral, porque apesar de não ter febre, apesar de nada, a gente não podia perder tempo. E meu irmão começou a fazer muitos exames, estava esclarecendo o diagnóstico dele. E que depois esclareceu que ele fez uma dissecção aguda de artéria vertebral. E que se vocês veem as imagens, é impressionante, que parece um dedo que para lá na porta do centro respiratório. Então ele teria morrido. E os médicos falaram comigo das sequelas todas que ele ia ter, etc. Quanto tempo de sequela, etc. E aí eu estava com ele no box do CTI, rezando terço. Continuamente, com ele em coma. E estava rezando o terço da libertação. Conhecem? Se a gente fala o nome de Jesus mais de 200 vezes. Então quando eu terminei de rezar, um deles, né, a técnica de enfermagem chegou e falou comigo assim: você precisa sair para resolver o problema do seu irmão de um exame. Deixei meu irmão em coma e fui resolver o problema. Quando eu voltei, essa técnica falou comigo assim: eu tenho um recado para você. Falei: pois não. O sacerdote que você chamou veio aqui. Eu falei: que sacerdote? Ela falou, eu falei: ele deixou o nome? Não. Ele deixou um telefone de contato? Não. Era o capelão? Não, eu conheço o capelão, não era. Ele foi em algum outro box? Não. Ele veio aqui e deixou um recado para você, que o recado é esse: fala para a acompanhante que estava sentada ali, que conforme solicitado, eu vi, que ela pode ficar tranquila, que não vai ter nada. Meu irmão saiu do CTI, do hospital. Aí eu estava de costas para ele, porque eu estava conversando com a técnica. E ela falou: ele só levantou as mãos e rezou. E eu realmente não tinha chamado ninguém. E o meu irmão, nessa hora, estava em coma, puxou minha roupa e falou: Filó, onde eu estou com fome. Foi para casa, sequela zero, tudo zero. E o médico que repetiu o exame dele 1 mês depois, a arteriografia, falou comigo: Filó, se eu não tivesse feito o primeiro exame, eu mesmo feito o primeiro exame, e hoje 1 mês depois repetindo o exame, eu diria que você falou mentira, porque a artéria que o seu irmão teve o problema está melhor, é muito mais perfeita do que a outra. E eu falei com ele: doutor Alexandre, vou dizer uma coisa para o senhor, porque o senhor é ateu, mas eu quero dizer para o senhor que aquilo que Deus cura, Ele não remenda, porque Ele é o Senhor, não é? A mensagem da doutora Filó nos recorda que a oração não é um simples hábito religioso, mas um encontro vivo com Deus. Ela nos mostra que quando aprendemos a confiar de verdade, deixamos de carregar sozinhos
os pesos da vida e os colocamos nas mãos daquele que pode todas as coisas. Quantas vezes tentamos resolver tudo com nossas próprias forças, enquanto Jesus apenas espera que abramos o coração e digamos: Pai, eu preciso de Ti. A oração transforma o nosso interior antes mesmo de transformar as circunstâncias ao nosso redor. Ela fortalece a alma, renova a esperança, cura as feridas invisíveis e nos ensina a aceitar a vontade de Deus, mesmo quando não a compreendemos. Quem vive uma vida de oração aprende a enxergar milagres onde só via problemas, porque passa a confiar mais na providência do que nas próprias limitações. Que esta reflexão desperte em você o desejo de visitar mais Jesus na Eucaristia, de rezar o Santo Terço com amor e de conversar com Deus durante todo o seu dia. Não espere o sofrimento chegar para buscar o Senhor. Faça da oração a respiração da sua alma, pois quem caminha de mãos dadas com Deus nunca caminha sozinho. Se esta mensagem tocou o seu coração, compartilhe este vídeo com alguém que esteja precisando renovar a fé e recuperar a esperança. Deixe o seu like para que esta palavra alcance ainda mais pessoas. E se você ainda não faz parte da nossa família, inscreva-se no canal e ative o sino das notificações. Que Deus abençoe profundamente a sua vida e que Nossa Senhora interceda por você e por toda a sua família. Até a próxima, se Deus quiser. Agora vamos juntos fazer uma oração para Nossa Senhora. Querida Senhora vestida de azul, ensina-me a rezar. Deus se fez teu filho pequenino, diz-me o que falar. Não costumavas, nos teus joelhos, sentá-lo com afeição? Não lhe cantavas, tu também, como a mamãe, uma canção? A sua mãozinha, de noite, tu seguravas. Contavas a ele histórias do mundo, ele não chorava. Se eu conto a ele pequenas coisas que me acontecem, tu achas mesmo que essas coisinhas o enternecem? Fazem barulho as asas dos anjos. Tu que já sabes, conta pra mim. Será que ele escuta quando eu sussurro? Será que ele entende agora se eu falo assim? Querida Senhora vestida de azul, ensina-me a rezar. Deus se fez teu filho pequenino, tu sabes me ensinar. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Senhor Jesus, hoje queremos apenas entrar no nosso quarto interior, fechar a porta do barulho do mundo e abrir o coração para a Tua presença. Tu conheces as nossas lutas, os nossos medos, as lágrimas que ninguém vê e as batalhas que travamos em silêncio. Pai amado, ensina-nos a rezar com confiança, a falar contigo como filhos que sabem que são amados. Dá-nos um coração simples, capaz de entregar tudo em Tuas mãos, sem medo, sem ansiedade e sem querer controlar o Teu tempo. Que nunca nos falte a certeza de que, antes mesmo de pronunciarmos uma palavra, Tu já conheces tudo aquilo de que precisamos. Concede-nos a graça de viver em constante oração, de buscar a Tua presença na Eucaristia, de amar o Santo Terço e de confiar plenamente na Tua vontade. Que o Teu Espírito Santo fortaleça a nossa fé, renove a nossa esperança e faça de nós instrumentos do Teu amor. Nossa Senhora, Mãe das Graças, ensina-nos a rezar e a permanecer sempre junto de Jesus. Que assim seja. Amém.